Olá, bem-vindo ao The Deep Dive. A gente mergulha de cabeça nos assuntos que você quer entender melhor. Isso aí. Hoje vamos desvendar os mistérios do HIV. É verdade. Um tema que, admito, me deixou com algumas perguntas no passado. O HIV ainda é cercado de muitas dúvidas e às vezes até medo, mas a ideia é justamente trazer clareza usando as informações que você mesmo separou. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui um especialista pronto para desmistificar tudo sobre o vírus. Valeu. Vale lembrar que a gente está aqui para explorar suas fontes, mas essa conversa não substitui de jeito nenhum o aconselhamento médico profissional, certo? Com certeza, a informação é fundamental, mas cada caso é único e precisa ser avaliado individualmente. Uma coisa que me chamou a atenção nas suas fontes é que as pessoas com HIV podem ter uma vida longa e saudável com um tratamento adequado. Isso já tira um peso enorme das costas, né? Sem dúvida, é uma mensagem importante para começarmos. O diagnóstico não é uma sentença, é o ponto de partida para uma vida com qualidade. Para entendermos melhor como isso é possível, que tal explorarmos o que é o HIV e como ele age no nosso corpo? Por favor. Às vezes a gente ouve falar do vírus, mas sem entender a fundo como ele funciona. Claro, o HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico, a nossa defesa natural contra doenças. Ele invade um tipo específico de célula de defesa, os linfócitos TCD4+, se multiplica dentro delas e no processo as destrói. Com o sistema imunológico enfraquecido, a pessoa fica mais vulnerável a infecções que normalmente não seriam um problema. E é aí que mora o perigo, certo? Uma simples gripe pode se tornar uma ameaça séria. Falando em perigos, você mencionou a preocupação com as formas de transmissão do HIV. Podemos esclarecer isso. Claro, as principais formas de transmissão são relações sexuais sem proteção, compartilhamento de seringas contaminadas e da mãe para o filho, durante a gravidez, parto ou amamentação. E, para tranquilizar quem está nos ouvindo, o HIV não se transmite por contato casual, como um abraço, aperto de mão ou compartilhamento de talheres, certo? Exatamente. Essa é uma informação crucial para combater o preconceito. O HIV não se espalha pelo ar, pela água, nem por contato social comum. Que bom, é importante desmistificar essas ideias. E pensando em quem busca mais informações, você incluiu fontes que falam sobre os sintomas. O que podemos destacar? Nos primeiros meses após a infecção, muitas pessoas podem não ter sintomas ou apresentar sintomas leves, como febre baixa, dor de garganta ou manchas vermelhas na pele. Por isso o teste é tão importante, pois permite a detecção precoce. Faz sentido? Se os sintomas podem ser sutis no início, o teste é a maneira mais segura de saber. E se a pessoa não fizer o teste e o vírus continuar agindo no organismo, quais as consequências? Com o tempo, o sistema imunológico vai ficando cada vez mais fragilizado, abrindo caminho para o que chamamos de doenças oportunistas. São infecções que, em pessoas com sistema imune saudável, não seriam um problema, mas se tornam perigosas quando as defesas estão baixas. Por isso, o diagnóstico e o tratamento precoce são tão importantes. Entendi. É como se o vírus abrisse brechas para outras doenças entrar em cena. Falando em tratamento, me chamou a atenção a informação de que hoje existem medicamentos eficazes para controlar o HIV. É verdade. Sim, é verdade. Os medicamentos antirretrovirais são a base do tratamento do HIV. Eles não eliminam o vírus completamente, mas impedem sua multiplicação no organismo. O que faz toda a diferença. E qual o impacto disso na vida de quem vive com HIV? Com o tratamento, a quantidade de vírus no sangue, a chamada carga viral, diminui drasticamente, permitindo que o sistema imunológico se recupere e volte a funcionar como deveria. Uau, que notícia incrível. E isso significa que a pessoa pode levar uma vida normal. Exatamente. Com tratamento adequado e acompanhamento médico, as pessoas com HIV podem ter uma vida plena. Trabalhar, estudar, ter relacionamentos, constituir família. O tratamento devolve a liberdade e a autonomia. Que alívio saber disso! E me diga, qual a importância de se iniciar o tratamento logo no início da infecção? Li algo sobre isso. Essa é uma pergunta crucial. Iniciar o tratamento o mais cedo possível é fundamental por dois motivos principais. Primeiro, porque impede que o vírus cause mais danos ao sistema imunológico, preservando as defesas do organismo. Segundo, porque reduz significativamente o risco de transmitir o HIV para outras pessoas. Então, o tratamento precoce beneficia tanto a saúde individual quanto a saúde pública. Incrível como a informação e a ação rápida podem mudar o curso da história, né? Mas, e em relação à prevenção, além do uso da camisinha, o que mais podemos fazer? A camisinha, sem dúvida, é a forma mais eficaz de se proteger durante as relações sexuais. Mas existem outras ferramentas importantes, como o teste regular para HIV e a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP. PrEP. Confesso que fiquei curioso. O que é isso? A PrEP é um medicamento que a pessoa toma diariamente para se proteger do HIV. É como se fosse uma barreira extra, reduzindo o risco de infecção. Parece promissor. Que é para tomar PrEP.
A PrEP é indicada para pessoas que não têm HIV, mas que estão em maior risco de se infectar, como pessoas que têm parceiros sexuais com HIV, pessoas que fazem sexo sem camisinha com frequência ou pessoas que compartilham seringas. Mas a PrEP substitui o uso da camisinha. Não, é importante destacar que a PrEP é mais uma ferramenta de prevenção, mas não substitui o uso da camisinha, que continua sendo fundamental para se proteger de outras infecções sexualmente transmissíveis. Entendi. A PrEP entra como um reforço na prevenção, mas a camisinha segue sendo essencial. E onde podemos conseguir a PrEP? Em algum lugar que ela está disponível no SUS. Isso mesmo. A PrEP está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, na Suécia. Para ter acesso, basta procurar uma unidade de saúde que ofereça o serviço. Que ótima notícia. Fico feliz em saber que temos acesso a essa ferramenta de prevenção no SUS. Bom, acho que já cobrimos bastante coisa sobre o HIV nesta primeira parte do nosso mergulho. O que acha de explorarmos um pouco mais os desafios de viver com HIV e o estigma que ainda cerca o vírus na próxima parte? Concordo. Acho que é importante darmos voz a essas questões que muitas vezes ficam à margem das discussões. E, claro, aprofundar a conversa sobre como podemos combater o preconceito e construir uma sociedade mais justa e acolhedora. Perfeito. Então convidamos você que está nos acompanhando a continuar conosco nessa jornada de descobertas. Até a próxima parte do The Deep Dive. De volta ao The Deep Dive. Na primeira parte, a gente desvendou bastante coisa sobre o HIV. Como ele age no corpo, as formas de transmissão, os sintomas e as medidas de prevenção. Mas agora, vamos mergulhar no aspecto crucial que você mencionou. Os desafios de viver com HIV numa sociedade que ainda estigmatiza o vírus. É verdade. Essa é uma questão que mexe muito comigo. Apesar de todos os avanços científicos e da informação disponível, o HIV ainda carrega um peso social enorme, né? Nas suas fontes, você destacou o impacto do estigma na vida das pessoas. Pode nos falar mais sobre isso? Claro, o estigma em torno do HIV é como uma sombra que acompanha as pessoas que vivem com o vírus. É um medo do julgamento, da rejeição, da discriminação. E isso pode ter consequências sérias, impactando desde a saúde mental até as relações interpessoais. Imagino o quanto isso deve ser difícil de lidar. É como se a pessoa tivesse que enfrentar não só o vírus em si, mas também o preconceito da sociedade. Que tipo de consequências você observa na prática? As consequências são muitas e podem ser devastadoras. O medo da rejeição, por exemplo, pode levar as pessoas a esconderem seu diagnóstico, a adiarem a busca por tratamento e a evitarem falar sobre o HIV com seus parceiros, familiares e amigos. Entendo. É como se o medo e a vergonha criassem um muro de isolamento ao redor da pessoa. E pensando na saúde mental, quais são os impactos mais comuns? O estigma pode desencadear ou agravar quadros de ansiedade, depressão, baixa autoestima. A pessoa pode ter medo de revelar seu diagnóstico no trabalho, receio de ser discriminada em relacionamentos amorosos. Em alguns casos, o peso do estigma pode levar a pensamentos suicidas. Nossa, é realmente muito triste pensar que pessoas passam por tudo isso por causa do preconceito. Me sinto até um pouco impotente diante dessa realidade. Mas o que podemos fazer para mudar essa situação? O que podemos fazer para combater o estigma e criar um ambiente mais acolhedor? Acho que o primeiro passo é a informação. Precisamos desconstruir os mitos e preconceitos que ainda persistem na nossa sociedade. A informação é a arma mais poderosa contra a ignorância e o medo. Concordo. Quanto mais a gente conhece sobre o HIV, mais fácil é enxergar as pessoas por trás do diagnóstico, com suas histórias, seus sonhos, suas lutas. E, claro, é fundamental compartilhar essa informação com outras pessoas para quebrar a corrente do preconceito, né? Exatamente. É importante falar sobre HIV de forma aberta e honesta, sem medo de usar as palavras certas. E quando conhecemos alguém que vive com vírus, é essencial oferecer apoio, respeito, compreensão, mostrar que estamos ali sem julgamentos. É verdade. A empatia é fundamental. Se colocar no lugar do outro, tentar entender o que ele está passando, os desafios que ele enfrenta. E lembrar que as pessoas com HIV são, antes de tudo, pessoas. Com seus medos, suas alegrias, seus sonhos. Exato. Elas merecem ser tratadas com dignidade e respeito, independentemente de sua condição de saúde. O HIV não define quem elas são. Você mencionou em uma das suas fontes a dificuldade que algumas pessoas enfrentam ao revelar seu diagnóstico para parceiros amorosos. Esse é um ponto delicado, né? Como você vê essa questão? Sim, é um momento que exige muita sensibilidade e cuidado. O medo da rejeição é real e compreensível. A pessoa precisa se sentir segura para compartilhar essa informação no seu tempo, da sua maneira. E o parceiro, por sua vez, precisa estar pronto para acolher, sem julgamentos, buscando informação para lidar com a situação de forma responsável e respeitosa. Acho que a comunicação é fundamental em qualquer relacionamento, mas nesse contexto ela se torna ainda mais crucial, né? É preciso construir um espaço de confiança para que a conversa aconteça de forma aberta e honesta. E como você já disse, a informação é a chave para quebrar barreiras e combater o medo. Com certeza. A informação empodera, liberta, abre caminho para escolhas conscientes e responsáveis.
E quando falamos de HIV, a informação pode, literalmente, salvar vidas. Falando em salvar vidas, você mencionou os avanços científicos no tratamento do HIV. Parece que estamos caminhando para um futuro cada vez mais promissor, né? Sem dúvida. Apesar de ainda não termos uma cura definitiva para HIV, a ciência tem feito progressos incríveis. Esses avanços trazem esperança para as pessoas que vivem com o vírus e nos aproximam cada vez mais de um futuro com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Que notícia animadora. Estou curioso para saber mais sobre esses avanços e tal explorarmos esse tema na próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. Vamos juntos desvendar as novidades que a ciência tem trazido e as perspectivas para o futuro do tratamento do HIV. Então, convidamos você que está nos acompanhando a continuar conosco nessa jornada de conhecimento. Até a próxima parte do The Deep Dive. De volta ao The Deep Dive. Já exploramos bastante sobre o HIV, como ele age no nosso corpo, as formas de transmissão, os sintomas, a importância do tratamento precoce e como o estigma impacta a vida das pessoas. Agora você mencionou avanços promissores no tratamento do HIV. Fiquei curioso para saber mais sobre o que o futuro nos reserva. A ciência realmente não para. Apesar de ainda não termos uma cura definitiva para HIV, as pesquisas avançam a passos largos, trazendo esperança para quem vive com o vírus. Imagine um futuro onde o HIV se torna uma condição crônica ainda mais controlável, com menos impacto na vida das pessoas. Estamos caminhando para isso. É animador ouvir isso. Você mencionou em uma das suas fontes a cura funcional. O que significa exatamente? Seria como se livrar do vírus completamente. Ainda não chegamos nesse ponto, mas a cura funcional seria um passo gigantesco. Significaria que a pessoa conseguiria controlar o vírus de forma tão eficaz que ele se tornaria indetectável em exames de sangue e, consequentemente, intransmissível, mesmo sem precisar tomar medicamentos continuamente. Seria realmente revolucionário. Ter o vírus sob controle a ponto de ele se tornar indetectável e intransmissível. Que avanços nos levam a acreditar nessa possibilidade? Uma das áreas mais promissoras é a imunoterapia. Imagine usar o próprio sistema imunológico da pessoa para combater o vírus. Os cientistas estão pesquisando formas de treinar o sistema imune para reconhecer e destruir as células infectadas pelo HIV, sem a necessidade de medicamentos contínuos. Parece ficção científica. Usar o próprio corpo para combater o vírus. E além da imunoterapia, quais outras novidades a ciência tem explorado? As terapias genéticas também têm um potencial enorme. A ideia é modificar geneticamente as células do sistema imunológico para torná-las resistentes ao HIV. Seria como criar uma blindagem contra o vírus. Uau! Manipular o código genético para vencer o HIV. É incrível como a ciência avança. E enquanto as terapias do futuro não chegam, o que temos de novo em relação aos tratamentos atuais? Uma das novidades mais empolgantes são as terapias injetáveis de longa duração. Em vez de tomar comprimidos todos os dias, a pessoa poderia receber uma injeção a cada 1 ou 2 meses. Isso facilitaria muito a adesão ao tratamento, tornando a rotina mais leve. Faz todo sentido. Menos medicamentos, menos preocupações. Isso com certeza aumentaria a qualidade de vida das pessoas. E, falando em qualidade de vida, você mencionou a importância de um acompanhamento integral para quem vive com HIV. O que isso significa na prática? O acompanhamento integral vai além do tratamento medicamentoso. Envolve cuidados com a saúde mental, nutrição, exercício físico, prevenção de outras doenças. É enxergar a pessoa como um todo, cuidando de todos os aspectos que contribuem para uma vida plena e saudável. É como cuidar do corpo e da mente. E pensando no futuro, o que podemos esperar da luta contra o HIV? Acredito que estamos caminhando para um futuro onde o HIV será uma condição crônica ainda mais controlável, com tratamentos mais eficazes, menos invasivos e com menos efeitos colaterais. Um futuro com menos estigma, mais informação e mais qualidade de vida para quem vive com o vírus. Que mensagem inspiradora. Saber que a ciência avança e que o futuro nos reserva boas notícias nos enche de esperança. Mas enquanto esse futuro não chega, o que podemos fazer no nosso dia a dia para contribuir para a luta contra o HIV? Acho que o mais importante é nos mantermos informados, desconstruindo mitos e preconceitos. Precisamos falar sobre HIV de forma aberta e honesta, oferecer apoio e respeito a quem vive com o vírus e lutar por uma sociedade mais justa e acolhedora. Concordo plenamente. A informação, o respeito e a empatia são armas poderosas na luta contra o HIV e o preconceito. E, para finalizar o nosso mergulho, gostaria de agradecer a você por compartilhar tanto conhecimento conosco. Foi uma jornada incrível. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos sobre esse tema tão importante. Que as informações compartilhadas hoje inspirem ações e contribuam para um futuro com menos HIV e mais saúde para todos. E a você, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Esperamos que esse mergulho tenha sido esclarecedor e inspirador. Lembre-se, a informação é a chave para quebrar barreiras, combater o preconceito e construir um futuro mais justo e saudável para todos. Até o próximo The Deep Dive.